Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 54ª aula da Base Comum, uma aula de ecologia. Nós vamos fazer exercícios e revisar conteúdos para a prova de vocês. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. O PF 2021. Então, essa questão ela começa apresentando este mapa mental. E a gente vê que o principal título aqui é Relações Ecológicas, tá? Então, esse mapa mental, ele vai perguntar o que significa essa caixinha número 1, essa caixinha número 2, a caixinha número 3 e a caixinha número 4. Para isso, nós vamos analisar aqui as dicas que ele dá para que eu consiga descobrir que caixinhas são essas e tem a número 5 aqui embaixo. Então, vamos lá. Primeira coisa, as relações ecológicas, eu tenho que saber que existem relações ecológicas que são harmônicas e aquelas que são desarmônicas. As que são harmônicas significa que nenhum dos seres envolvidos tem algum prejuízo nessa relação. Os indivíduos vão se relacionar e ou todos serão beneficiados, então é uma relação positiva-positiva, ou alguém será beneficiado e para o outro a relação será nula, será neutra, tá? Representada como positiva 0. As minhas relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos organismos é prejudicado. Então eu posso ter relações positiva-negativa, significa que um dos organismos é beneficiado enquanto o outro é prejudicado. E eu posso ter relações negativas, aonde todo mundo é prejudicado. Há ainda o caso do amensalismo, que é quando um ser limita o desenvolvimento ou prejudica outro utilizando substâncias químicas, que dependendo do caso, pode ser positiva, negativa, então alguém é beneficiado e o outro é prejudicado, mas ele é prejudicado por causa das substâncias químicas, e tem a relação neutra negativa. Então, o ser vivo não é beneficiado nem prejudicado, mas como ele solta substâncias químicas, ele libera substâncias químicas, ele prejudica o outro, ok? Com base nisso, vamos lá. Então, em relações ecológicas, eu tenho a seta vindo aqui para a caixinha 1. Eu não sei o que é ainda, mas eu venho para cá e vejo que ocorre, por exemplo, entre uma árvore e uma planta de orquídea. Quando? Então, eu tenho a árvore, essa árvore hospeda a orquídea. Vejam que em momento algum aqui, o exercício fala que há prejuízo, quer seja para a orquídea, quer seja para a árvore. Então, eu estou falando de uma relação que é harmônica, ninguém está sendo prejudicado. Além de ser harmônica, os indivíduos envolvidos, os organismos envolvidos são de espécies diferentes. Orquídea é de uma espécie, enquanto árvore, ele está falando árvore qualquer, mas a orquídea não é uma árvore, ela é uma planta bem menor, não chega a ter um tronco lenhoso para eu chamar de árvore. Quando eu tenho essa relação ela pode ser classificada de duas formas. Ou ela vai ser chamada de inquilinismo, ou ela vai ser chamada de epifitismo. Vejam, inquilinismo ocorre quando eu tenho dois organismos, um mora, habita, utiliza o outro como moradia, tá? Só que esse que fornece o seu corpo como moradia, ele não é prejudicado. Nós vimos como exemplo o fieraster e o pepino do mar. Vimos como exemplo o peixe-palhaço e a anêmona. Se eu considerar que a anêmona não está ganhando nada, apenas está hospedando o peixe-palhaço. E temos o caso das orquídeas, da bromélia, nas árvores, onde as orquídeas e as bromélias usam essa árvore como suporte, se hospedam nessa árvore, mas não prejudicam a árvore. Quando um autor olha especificamente para bromélias e orquídeas, ele pode classificar esse inquilinismo como um tipo especial, um tipo mais específico, que nesse caso vai ser o epifitismo. Mas vejam, o termo inquilinismo é correto nesse caso e o tipo epifitismo também é correto, ele é inclusive mais específico.
Temos aqui o box 2, a caixinha 2, que fala quando duas ou mais espécies de uma comunidade apresentam sobreposição parcial de seus, a outra caixinha, nichos ecológicos. Vejam, aqui eu tenho alguns conceitos que eu tenho que lembrar. Espécies são organismos morfologicamente semelhantes que se cruzam e deixam descendentes férteis. Quando eu tenho organismos de uma mesma espécie vivendo na mesma área ao mesmo tempo, eu tenho populações. E quando eu tenho conjuntos de populações, eu tenho comunidades. Observem que aqui ele está chamando quando duas ou mais espécies de uma comunidade, então ele não está falando de populações, onde todos os organismos pertencem a uma única espécie. Ele está falando em comunidades, onde eu tenho conjuntos de populações. Quando eu digo que apresentam sobreposição parcial de seus nichos, o que é o nicho ecológico de um animal? Nós já discutimos isso. O nicho ecológico é o comportamento, o modo de vida, de reprodução, o hábitat aonde ele vive, as necessidades fisiológicas daquele ser. Então, quando eu olho aquele ser de uma forma geral, global, eu tenho um nicho ecológico. Vejam, se eu tenho espécies que vivem numa mesma área e utilizam mais ou menos os mesmos recursos da mesma forma, eu vou ter, quanto mais essas espécies são parecidas, uma sobreposição maior dos seus nichos. Quanto maior a sobreposição, significa que eles estão utilizando o mesmo recurso, então eu tenho um caso de competição interespecífica, lembrando que interespecífica, porque eu estou falando de comunidades, então espécies diferentes. A minha caixinha 3 aqui, ela fala que o exemplo é corais. Essa aqui ficou bem fácil, né? Corais, eu tenho o caso de uma relação harmônica intraespecífica dentro da mesma espécie, aonde os organismos são anatomicamente ligados. Então, eu tenho um caso de colônia. E no 4, eu tenho como exemplo cupins. Veja, os indivíduos do cupins num cupizeiro são todos pertencentes a uma única espécie, então é uma relação harmônica intraespecífica, todos colaboram para o bem da sociedade. A diferença da sociedade e da colônia é que na colônia os organismos estão anatomicamente ligados e na sociedade eles não estão anatomicamente ligados. Mas tanto corais quanto os cupins são exemplos de relações harmônicas intraespecíficas. Todos os indivíduos de coral colaboram para o bem da colônia. Todos os organismos do cupim colaboram para o bem da sociedade. Então, eu tenho uma relação harmônica intraespecífica que eu vou colocar aqui como cooperação intraespecífica, porque apenas para usar o termo da resposta. Aqui nós temos as alternativas. Então, no diagrama que está na outra página, né, que está acima, que tipos de relações ecológicas correspondem aos números de 1 a 5, respectivamente? Bom, nós vimos, então, o caso do inquilinismo. Veja, pode ser inquilinismo, pode ser epifitismo. Qualquer um dos dois termos podem ser usados. Mas não pode ser parasitismo, porque alguém seria prejudicado no parasitismo. No mutualismo, todos ganhariam, e no caso de epifitismo e inquilinismo, nem sempre os indivíduos, os dois ganham. Na verdade, o que hospeda a relação para ele é neutra. E simbiose é um termo genérico. Quando eu falo de relações entre espécies, eu posso usar o nome simbiose. Muitas vezes ele é utilizado como sinônimo de mutualismo, mas é um termo bem genérico, tá? O segundo, eu tenho, então, a minha competição interespecífica, porque nós falamos de comunidades, onde eu tenho espécies diferentes. Aqui está falando em competição intraespecífica, aqui está falando de predatismo, não é predatismo, porque os nichos ecológicos do predador e da presa são diferentes. Cooperação interespecífica, esse nome cooperação significa que eles estão cooperando e são de espécies diferentes. E sociedade não, porque eu estou falando de organismos de espécies diferentes. Depois aqui a colônia, aonde eu tenho os corais. Não é inquilinismo, porque todos colaboram para o bem da colônia. Não, aqui é colônia, também está certo, tá? Parasitismo não pode ser, porque um seria beneficiado e outro prejudicado, espécies diferentes. E competição intraespecífica também não seria. Sociedade, eu tenho ali o caso dos cupins, que são organismos
de mesma espécie, mas que não são anatomicamente ligados, não pode ser colônia porque é anatomicamente ligado. Aqui não pode ser colônia que é anatomicamente ligado. Sociedade aqui está correto, sociedade está correto. E o último, a gente botou cooperação intraespecífica, que era o termo que cabia para sociedade e colônia. Não pode ser sociedade porque corais não são sociedade. Não pode ser competição porque tanto corais quanto cupins é um benefício para todos os indivíduos que participam. Não é inquilinismo porque também todos são beneficiados, enquanto no inquilinismo eu tenho alguém que a relação é neutra. E simbiose é aquele termo genérico. Então, a resposta correta, letra A. O FJF. 2 filhotes de lobo-guará foram localizados em julho de 2019 por pesquisadores em uma fazenda entre os estados de Minas, Goiás e Bahia. A espécie, um dos ícones da biodiversidade do Cerrado, sofre risco de extinção. Por isso, segundo a bióloga Valquíria Cabral, acompanhar indivíduos muito jovens na natureza fornece informações muito importantes sobre a história natural das espécies, estágio de desenvolvimento e comportamento. Então, vejam que ela está descrevendo aqui o nicho da espécie, tá? Então, eu estou vendo informações sobre a história natural da espécie, estágio de desenvolvimento, comportamento. Então, eu estou vendo um padrão global que tem valor para a conservação do lobo-guará. O lobo-guará é um animal solitário, territorialista. Veja, eu ainda estou descrevendo o nicho ecológico dele, porque eu estou dando o padrão global dessa espécie. Utiliza marcação odorífera com urina e fezes para demarcar território e evidenciar sua presença para outros indivíduos. Crianças, chamar a atenção de vocês aqui que quando um animal utiliza fezes e urina para deixar seu cheiro e marcar território, ele quer evitar competição. Então, ele quer evitar que outro indivíduo chegue e passe a utilizar o território dele. Ele demarca o território, ele quer separar aqueles recursos, aquele nicho ecológico. Um padrão de comportamento que reduz o exemplo, a disputa por alimento. Então, reduz a disputa por alimento. Disputa por alimento, nós temos o quê? Competição. Eu tenho um recurso, que é o alimento, que é disputado pelos indivíduos. Apenas durante a época reprodutiva e cuidado com a prole, os indivíduos se associam. O pesquisador Wellington Spínola explica que, nos primeiros meses de vida, os filhotes são vulneráveis. Ocorre o risco de fazer parte do cardápio de animais como a onça-pitada. Fazer parte do cardápio significa que ele vai servir de alimentação. Então, no caso aqui, eu tenho uma relação ecológica do tipo predação. Ele afirma que padrões de comportamento observados durante a pesquisa são importantes para contribuir com a sobrevivência dos filhotes, como mudança esporádica de toca realizada pela fêmea. Então, vejam, ele descreveu bem o nicho do animal e ele citou algumas relações ecológicas. Uma que disputa por um recurso, que no caso é o alimento, a demarcação de território para reduzir essa disputa, então eu tenho aqui uma competição. E o caso aqui dos filhotes, que são mais frágeis, servirem de cardápio para a onça parda, servirem de alimentação. No texto acima, são mencionados 2 tipos de relações ecológicas. Assinale a alternativa correta. Então, vejam, apesar dele ter descrito todo o nicho ecológico do lobo-guará, ele não pediu o nicho, ele pediu relações ecológicas. E nós chamamos a atenção durante a leitura do texto para 2 fragmentos importantes. Um é esse aqui, ó. O lobo-guará é um animal solitário e territorialista. Utiliza marcação odorífera, como fezes e urina, para marcar território e evidenciar sua presença. Lembrando que ele fala que isso diminui a competição, ele não usou o termo competição, mas a disputa por recurso, que é o alimento. E o segundo fragmento que é importante é esse aqui. Nos primeiros meses de vida, os filhotes mais vulneráveis correm o risco de fazer parte do cardápio de animais como a onça parda. Fazer parte do cardápio, então, significa que essa onça parda pode vir a se alimentar deles. Então, nesse caso, as minhas relações ecológicas são competição intraespecífica, então, dentro de uma mesma espécie, porque ele está evitando que o outro lobo-guará utilize o recurso, utilize o território dele. Predatismo da onça parda para com os filhotes de lobo-guará. Por que não pode ser competição interespecífica? Até poderia ser. Ele poderia marcar território para afugentar não só indivíduos da mesma espécie, como de espécies diferentes. Mas o texto não fala em outras espécies, fala apenas no lobo-guará.
Protocooperação não pode ser, porque aqui, veja, formar o cardápio. A onça parda está ganhando, mas os filhotes estão morrendo. Por isso, o lobo-guará, que é solitário, inclusive, se associa. Então, não é protocooperação. Na letra C tem protocooperação e predatismo. O predatismo aqui está correto. Mas a protocooperação aqui não, porque se ele quer diminuir a disputa, não está tendo cooperação nenhuma. Na letra D, competição interespecífica, aquilo que eu falei até poderia ser, mas o texto não fala de outros animais que não sejam lobo-guará. E predatismo, ok, eu tenho predatismo aqui. Competição intraespecífica, então, entre indivíduos da mesma espécie, que é o que o texto fala. E protocooperação não é porque a onça parda está ganhando e os filhotes estão perdendo. URGS. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de interações ecológicas interespecíficas positivas, interespecíficas negativas e intraespecíficas, respectivamente. Então, ele quer nessa ordem. Vamos analisar aqui as alternativas. Então, colônia. Colônia é intraespecífica. Ela é positiva? Sim, na colônia todos os organismos ganham, mas ela ocorre entre indivíduos de uma única espécie e todos são beneficiados. Então, essa primeira eu já sei que não é. Apesar de que interespecífica negativa, predação, sim, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, um é beneficiado, o outro é prejudicado. E aqui o parasitismo intraespecífica tem um caso raro de parasitismo intraespecífica, onde eu tenho um macho de peixe que se prende ao corpo da fêmea, porque ele vive em regiões abissais, e acaba parasitando a fêmea, mas é exceção. Na maioria das vezes, o parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Na letra B, comensalismo, ela é interespecífica positiva, então ocorre entre espécies diferentes, uma é beneficiada, para outra a relação é neutra. Competição interespecífica negativa, vejam, competição eu posso ter intraespecífica entre indivíduos de uma única espécie e posso ter interespecífica, pode ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. E é negativa porque todo mundo sai prejudicado. Intraespecífica, sociedade. Opa, então esse aqui é a minha resposta. Mas vamos olhar os outros, por que não pode ser. Mutualismo é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes e positiva. Todo mundo é beneficiado. Inquilinismo, ela é interespecífica, mas ela não é negativa, ela é positiva. Por quê? Porque os indivíduos, eles não perdem. Alguém está ganhando, porque ganha a moradia, ganha o local para se hospedar, e para o outro essa relação é neutra, ninguém perde. A intraespecífica, ok, a sociedade é intraespecífica. Na letra D, competição interespecífica positiva? Não, na competição todo mundo perde. Eu posso ter intra ou interespecífica, mas todos saem perdendo, ela não é positiva. Parasitismo, interespecífica negativa? Ok, parasitismo eu tenho o parasita, tenho o hospedeiro e alguém está perdendo e outro está sendo beneficiado porque está conseguindo o alimento, muitas vezes o abrigo também. Colônia intraespecífica? Sim. A letra E, amensalismo interespecífica positiva? Não, ela é negativa, porque é quando um ser vivo ele limita o desenvolvimento do outro através de substâncias químicas. A competição eu posso ter interespecífica negativa e a colônia também, mas a única que responde às três afirmativas, respectivamente, é a letra B. FURG. Analise o ciclo parcial do carbono na coluna de água representada a seguir. Bom, então eu tenho aqui, ó, um recurso de água sendo representado aqui por esse esquema. Aqui eu tenho atividade vulcânica, tá até escrito aqui que é atividade vulcânica. Aqui eu tenho uma fábrica, combustão, então eu tenho queima de combustível fósseis aqui. Tanto a queima de combustíveis fósseis como a atividade vulcânica libera carbono para a atmosfera. Então, eu tenho aqui, ó, o meu CO2 representado aqui. Vejam que sai da queima de combustível fóssil e da atividade vulcânica. Esse CO2, vejam, ele passa aqui para o ambiente aquático, tudo bem? Eu tenho gás carbônico aqui no meu ambiente aquático, ele pode passar sendo utilizado pelos seres vivos, como ele pode ser liberado por seres vivos aqui deste ambiente aquático. Agora, vejam aqui.
Fitoplâncton. Fito, vegetal, plâncton são aqueles organismos microscópicos ou muito pequenininhos que vivem na coluna de água. Os fitos são fotossintetizantes. Então, eles são fotossintetizantes e estão liberando carbono. Esse meu box A, ele está sendo perguntado o que que é. Vejam, ele está aqui no fitoplâncton e o fitoplâncton está liberando o carbono. Esse fitoplâncton, ó, vai ser utilizado pelo zooplâncton. O zoo vem de animal, então eu tenho seres que não são fotossintetizantes, que se alimentam de fitoplâncton, e peixes. E aí eu tenho aqui um box, uma caixinha C, onde tem bactérias. Vejam, a seta sai ali do fitoplâncton e chega até as bactérias. Por outro lado, eu tenho as bactérias liberando aqui para B, e aí a gente vê aqui, ó, o gás carbônico saindo aqui das bactérias e saindo de zooplâncton e peixes também, e vindo aqui o gás carbônico para o recurso e posteriormente para a atmosfera. Então, essa é a interpretação desse esqueminha aqui. Aqui eu tenho, então, o meu esqueminha para a gente lembrar do que aconteceu e vamos julgar, então, os itens que estão aqui. Então, em relação aos processos indicados nas letras A, B e C, julgue com V ou F. A, B e C referem-se à fotossíntese, respiração e decomposição, respectivamente. Ele quer nessa ordem, tá? Então, A, fotossíntese, B, respiração, C, decomposição. Vejam, A, será que é a fotossíntese? Aqui, ó. Quem é que está no processo A? Fitoplâncton. Fitoplâncton são seres fotossintetizantes. Se eles são fotossintetizantes, e veja, eles estão consumindo gás carbônico, ok, isso é fotossíntese. O B, respiração. Cadê o B? Tá aqui, ó. Vejam que o B sai de zooplâncton, sai de peixes, porque a seta está aqui mostrando esses dois seres como consumidores de fitoplâncton. E aí, ó, esse carbono é liberado a partir de seres que seriam consumidores, então, de fitoplâncton. E esse B sai também de bactérias para lá. Se esse B, ele sai de zooplâncton, peixes e bactérias e está sendo liberado, ele sim representa a respiração. E será que o C representa a decomposição? Veja, o único ser aqui que faz o C são bactérias. Bactérias e fungos são seres decompositores, eles fazem a decomposição, a quebra da matéria orgânica. Então, esse meu primeiro item aqui está correto. A é fotossíntese, B é respiração, C é decomposição e está na ordem, respectivamente. Esse meu próximo item, vejam, eu já vi que ele é falso de cara. Por quê? Ele põe A, B e C referem-se à fotossíntese, decomposição e respiração, respectivamente. Se eu vejo esses dois itens e eu confirmei que esse primeiro está certo, esse meu segundo está errado. Mas vamos ver por que ele está errado. Porque ele botou respectivamente. Vejam que C, apenas bactérias estão nesse processo C. E eu tenho bactérias e fungos como seres decompositores. O B, ele tem que ser respiração porque eu tenho saindo aqui de zooplâncton e peixe. Zooplâncton e peixe não fazem decomposição. Professora, mas eu não posso ter peixes, por exemplo, saprófagos, aqueles que comem matéria orgânica decomposta? Sim, mas nesse caso, os saprófagos utilizam como fonte de alimento. Eles não fazem a mineralização, a decomposição, a liberação de matéria orgânica para o ambiente. Então, essa segunda está incorreta. O último, os organismos envolvidos no processo A são autótrofos. Então, fitoplâncton são autótrofos, sim. Eles têm clorofila, eles fazem fotossíntese, eles são capazes de transformar a energia em compostos de carbono energeticamente. Tá? Então, são produtos que têm muita energia química. Enquanto aqueles envolvidos em B e C são heterótrofos. Veja, em B eu tenho zooplâncton, peixes e tenho bactérias. No C eu tenho apenas bactérias. Então, aqui também está correto. Professora, mas eu não tenho bactérias fotossintetizantes? Tem. Mas vejam que aqui no caso a bactéria está
utilizando fitoplâncton, utilizando zooplâncton e peixe, e ela libera carbono depois aqui. Perfeito? Então, vejam que a minha bactéria aqui, ela não está utilizando, consumindo gás carbônico, ela está consumindo o fitoplâncton. FUVEST. O esquema a seguir representa o ciclo do carbono. A utilização do álcool como combustível de automóveis intensifica principalmente a passagem representada. Então, eu tenho aqui esse esquema. Esse esquema, ele tem aqui produtores, então são seres autotróficos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E tem aqui um processo 1, que vai liberar gás carbônico para a atmosfera. Aqui o meu processo 5, ele ocorre também com os produtores, mas é o consumo desse gás carbônico, a retirada do gás carbônico da atmosfera. Eu tenho os produtores vindo aqui para os decompositores, então os decompositores estão aproveitando os produtores. Aqui os decompositores estão aproveitando os consumidores. E eu tenho aqui um evento 3, onde decompositores estão liberando gás carbônico para a atmosfera. Aqui eu tenho produtores, um processo 2 que vai para os consumidores. Então, consumidores se aproveitando dos produtores. O meu processo 4 vem dos consumidores liberando gás carbônico para o ar atmosférico. Vamos ver esse meu textinho aqui, o que ele chama a atenção de importante. Ele está falando na utilização do álcool como combustível. Álcool é retirado do quê? De material vegetal. Então, se eu estou falando de vegetais, eu estou falando de seres produtores. Não estou falando de consumidores, não estou falando de decompositores. Ah, professora, mas pode ter a fermentação do álcool com auxílio de bactérias? Pode. Mas veja que com a utilização de combustível de automóveis, álcool, a principal passagem representada aqui no esquema do ciclo do carbono vai ser o quê? Vão ser os meus produtores liberando gás carbônico para a atmosfera. Porque eu vou ter, a partir dos produtores, essa produção de gás carbônico atmosférico. Eu não vou ter os produtores retirando gás carbônico da atmosfera e os consumidores não estão envolvidos aqui na questão do álcool. Nem tem processo aqui, a não ser os decompositores liberando gás carbônico atmosférico. Observe a figura abaixo, o ciclo do nitrogênio fundamental para os seres vivos. Assinale a alternativa correta a respeito desse ciclo. Então, aqui nós temos um ciclo do nitrogênio. Eu tenho aqui a atividade vulcânica, liberando aqui a amônia. Tenho aqui vegetais entrando na cadeia alimentar. Então, vegetais, eles podem utilizar o nitrogênio do solo ou eu posso ter a associação de leguminosas com bactérias fixadoras de nitrogênio. Quando um animal consome um vegetal, o nitrogênio passa para o animal via alimentação, via cadeia alimentar. O animal não é capaz de fixar o nitrogênio. A urina, as fezes do animal, elas estão aqui liberando amônia. A morte desse animal também. Tecidos animais e vegetais têm aminoácidos, resíduos orgânicos, aonde eu tenho nitrogênio. Quando o animal ou vegetal morre, esses resíduos orgânicos vão ser decompostos. E aí eu vou ter amonificação, que é a produção da amônia. Com auxílio de bactérias, eu vou ter essa amônia convertida em nitritos, nitrificação, e depois em nitratos. Aqui, ó, o nitrogênio atmosférico aqui fixado, ele é fixado por bactérias fixadoras de nitrogênio. E depois ele volta ao ar atmosférico pelo processo chamado de desnitrificação. Aqui eu tenho em águas superficiais, sedimentos indo para os fundos, mas eu posso ter plâncton utilizando esse nitrogênio superficial e aí ele entra na cadeia alimentar, peixes, aves e assim sucessivamente.
Então, vamos ver aqui os processos. Se eu vou julgar as alternativas aqui, qual é a alternativa que melhor colabora aqui com este ciclo que veio já aqui nessa questão para ser respondido? Eu tenho aqui, ó, leguminosas são vegetais importantes para o ciclo, pois suas raízes apresentam bactérias fixadoras. É isso aqui, ó. O meu nitrogênio atmosférico só é retirado da atmosfera e fixado graças a bactérias fixadoras de nitrogênio. Outros seres vivos não são capazes de fixar nitrogênio. Professora, podemos ver o que tem de errado nas outras alternativas? Podemos. Aqui ele fala que a fixação é ocorrida em vegetais clorofilados. Se fosse vegetais clorofilados, não seriam apenas as leguminosas que fazem a associação com bactérias fixadoras. Aqui ele fala em fungos desnitrificantes. A desnitrificação realmente é essa volta para o nitrogênio atmosférico, mas quem faz isso são bactérias desnitrificantes. Aqui na letra D, a decomposição graças a seres sapróvoros. Sapróvoros ou saprófagos são os mesmos, são seres que consomem carcaça. Então, esses seres utilizam o nitrogênio da carcaça na sua cadeia alimentar. E aqui a principal forma de utilização de nitrogênio por vegetais são os nitritos. A gente viu que eu tenho duas formas. Basicamente aqui, ó, eu tenho os nitritos convertidos em nitratos e esses nitratos aproveitados por vegetais. Existem vegetais que aproveitam a amônia e existem vegetais que fazem associação com bactérias fixadoras. Mas os nitritos eles estão aqui no meio do caminho da amônia para nitrato. Bom, alunos, era isso que nós tínhamos a tratar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até logo!